Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Vamos aproveitar que estamos todos em pés e vamos fazer leitura da palavra de Deus. Para isso, eu vos convido a abrirem as vossas Bíblias no livro do Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento. Gênesis, o começo, o princípio, capítulo de número 6, versículo de número 13. Quem encontrou o texto pode dizer amém. Amém. Diz assim a Bíblia: Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, entre 150 e 70 metros, e de 50 côvados a sua largura, entre 25 e 28 metros de largura, e de 30 côvados a sua altura, entre 15 e 17 metros. Farás na arca uma janela de 1 côvado, a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas o mas de Deus é maravilhoso. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Amém, queridos? Por favor, queiram tomar os vossos assentos, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria, antes de estar fazendo menção da palavra de Deus, agradecer essa oportunidade que neste congresso me é dada, e é única, ao pastor presidente desta igreja, como também nesta convenção, pastor Egmar Tavares, e cumprimentando ele, eu cumprimento todos os obreiros e sua muito digna esposa, pastora Aline Tavares, a todos os dirigentes de mocidade que estão entre nós, aos cantores que vieram para brilhantar essa festa, e toda essa linda mocidade com esse coral maravilhoso que louvaram ao Senhor. Receba o meu carinho, o meu abraço e o meu apreço. Eu fiquei muito feliz aqui em conhecer essa irmã que está mexendo com missões. Eu lhe parabenizo em Cristo Jesus. Eu sou promotor executivo de missões da minha convenção no estado do Rio Grande do Sul. E hoje a minha igreja sustenta 136 famílias no campo missionário. E nós temos missionários espalhados em 10 estados do Brasil e 13 países do mundo. E todos esses missionários passam pela nossa mão, e eu exerço o compromisso de mantê-los, de sustentá-los
e de orientá-los no campo de missões. Realizamos o maior congresso de missões do estado do Rio Grande do Sul. Todos os anos, no segundo final de semana de setembro, no Centro de Convenções da Fena Doce, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, nós reunimos entre 20 mil pessoas, 25 mil, para o maior simpósio de missões do estado do Rio Grande do Sul. E nós temos uma tônica, que Deus, o Senhor, está voltando, e Ele vem para levar a sua igreja, e a igreja tem um compromisso com a evangelização dos povos. E eu convido vocês para estarem conosco numa oportunidade dessas, no nosso evento, no nosso estado. Temos igrejas espalhadas, filiadas ao meu campo de trabalho, em 132 cidades do nosso estado. Prestamos um bom serviço para o Senhor e nos preocupamos com a igreja que faz parte do arrebatamento. Queridos, eu estou pregando já tem alguns dias e não trouxe material algum, meu material terminou, somente sobrou um DVD dentre tantas viagens que tenho feito. Eu fiz uma viagem à nação de Israel, fui até o Egito, fui até Roma e fiz um documentário, e aqui eu prego em aproximadamente 30 lugares sagrados. Você vai andar comigo de barco no Mar da Galileia, você vai andar em todos os lugares que Jesus andou, por dentro de Jerusalém, fora de Jerusalém, vai comigo até o Jordão, você vai acompanhar um batismo que realizamos no Rio Jordão, vai subir o Monte Sinai comigo, vai descer, vai até as águas de Mara, vai à primeira capital do mundo, em Mênfis, vai conhecer o primeiro relógio do mundo, vai saber o nome do faraó que pereceu no Mar Vermelho, perseguindo Moisés e a nação de Israel, e vai ter muitas mensagens aqui também da palavra que os guias deram enquanto nós fazíamos esse documentário. Estará à disposição dos irmãos por apenas R$10 no encerramento desta festividade. Se você tem alguém na tua família que não é crente, o cidadão vai crer em Deus assistindo esse DVD. Quantos querem meditar na palavra de Deus comigo nesta noite? Digam glória a Deus. Meus irmãos, eu acabo de ler aqui alguns versículos da palavra de Deus, em um momento em que o coração de Deus estava triste. Deus nesses dias não estava alegre, porque diz a Bíblia que o Senhor havia decidido dar um fim à raça humana. E a Bíblia Sagrada nos diz que Deus, estando determinado a acabar com o homem que Ele criara, Deus, o Senhor, olhando para a terra, encontrou um homem chamado Noé. E Deus, tendo determinado acabar com o homem, juntamente com o homem, os animais também pereceriam. E o próprio Deus falou que naqueles dias os homens tinham a sua mente pervertida, e até aquilo que eles maquinavam com o seu coração na sua cama era entendido como atitudes malignas pela parte do Senhor. E a Bíblia Sagrada nos diz que Deus, olhando para a terra, Ele encontra um homem chamado Noé, e diz a Bíblia que Noé alegra o coração de Deus. Quando a Bíblia diz que Noé alegrou o coração de Deus, isso está nos querendo dizer que Deus conseguiu se alegrar enxergando a Noé, porque Deus enxergou em Noé uma porta de saída para a raça humana. E então Deus desce à terra, fala com Noé, e o próprio Deus diz a este homem que o fim de toda a carne era chegado perante a sua face, porque a terra estava cheia de violência. E Deus então dá o desenho, Deus dá a planta para que Noé pudesse construir uma grande embarcação. E o próprio Deus fala
para Noé: o fim de toda a carne chegou, mas contigo eu quero estabelecer um pacto. Através de ti e das tuas obras eu vou abrir uma porta, para que todo aquele que queira escapar do dilúvio possa entrar por esta porta e assim encontrar salvação para a sua alma. E diz a Bíblia Sagrada que, tendo Noé ouvido a voz de Deus, ele resolveu obedecer a Deus em tudo. E a Bíblia Sagrada diz no capítulo 6 e versículo de número 22: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. No capítulo 7 e versículo 5, a Bíblia diz: e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Noé não obedeceu a Deus em parte, Noé obedeceu a Deus na sua totalidade. Obedecer a Deus em parte é a mesma coisa que desobedecer, porque com Deus não tem meio termo. Com Deus não existe meio termo. Com Deus é assim sim e não não. Com Deus ou você sobe ou você desce. Com Deus não tem purgatório. Com Deus ou tu vai para o céu ou tu vai para o inferno. Ou tu entra pela porta estreita ou pela porta larga, pelo caminho estreito ou pelo caminho largo. Com Deus ou tu está quente ou tu está frio. O morno deixa Deus doente, ele vomita. Com Deus ou você é justo ou você é ímpio, ou você é santo ou você é profano. Quando Deus procurou Noé, ele encontrou um homem que resolveu obedecê-lo na sua totalidade. Com Deus não é um pé dentro da igreja e um pé fora da igreja pulando um carnavalzinho evangélico. Com Deus não é um pé aqui dentro bebendo da água da vida e um pé lá fora tomando uma cervejinha para saciar a sede. Com Deus ou você entra ou você não entra, ou você é ou você não é. Existem alguns paradoxos na construção da arca e na chamada de Noé, que eu quero falar-lhes nesta oportunidade. Qual o primeiro paradoxo existente na chamada deste homem e na construção desta embarcação? Primeiro paradoxo na chamada de Noé e na construção da arca: Noé tinha que construir uma grande embarcação, e assim como ele construía a grande embarcação, ele tinha que pregar, ele tinha que anunciar para os moradores da terra que desceria água do céu e subiria água do abismo, e a terra seria inundada pelas águas. Então Noé tinha esse compromisso. Só que existe um paradoxo nesta mensagem profética de Noé, porque até o presente momento não tinha caído uma gota de água do céu, porque diz a Bíblia que a terra era regada por um vapor que subia dela. Noé estava falando de coisas que nunca aconteceram antes. Noé estava falando de acontecimentos que viriam, que jamais em outro tempo havia acontecido. Só que o povo achou que Noé estava doido. Eles acharam que Noé estava maluco. Só que Noé não estava preocupado com o que os outros pensavam ou deixavam de pensar acerca da sua fé. O que importava para Noé era obedecer a Deus em tudo. Ele depositou a sua fé em Deus e tratou de trabalhar. Outra questão a ser analisada na construção da arca e na chamada de Noé é quando nós paramos para analisar o tamanho da embarcação. 150 metros de comprimento, por 28 de largura, por 15 de altura. Deus, o Senhor, deu o desenho da arca para que Noé
construísse. Só que, porém, dentro daquela embarcação teria que entrar os animais, e o próprio Deus falou para Noé: de toda espécie de animais limpos vai entrar 3 casais de cada animal mais um macho, e de todos os animais imundos vai entrar um casal de cada. Eu estava falando com 2 matemáticos, um em Goiânia, outro lá em Porto Velho, e eu falei para eles: meus amigos, vocês já viram aquele quadro que tem na casa dos crentes e de muitas outras pessoas, que está a Arca de Noé, e você fica observando a girafa, o elefante indo em direção à arca, e os 2 conversando comigo no encontro de pastores, os 2 disseram: sim, pastor, já vimos aquilo. E eu falei para eles: vocês analisaram o comprimento da arca, largura e altura? Vocês creem que caberia aquele monte de animais dentro da arca? Haja visto que na época existia 7.600 espécies de animais na terra. Hoje existe mais ou menos 45.000 espécies de animais no planeta terrestre. Então vocês façam o cálculo. Eles falaram para mim: pastor, nem precisa fazer cálculo, porque não caberia de forma nenhuma essa quantidade de animais lá dentro desta embarcação. Então eu falei para eles: mas vocês creem que Deus é um bom matemático? Eles disseram: sim, Deus nunca errou nas suas contas. Então analise comigo. Deus falou para Noé: constrói a embarcação, porque os animais virão a ti na arca. Noé não construiu a arca e pregou e caçou animais ao mesmo tempo. Os animais vieram até Noé dentro da embarcação, eles vieram até a porta da embarcação. E eu falei para os colegas que dão aula de matemática dentro de faculdades, e disse para eles: mas vem cá, em vez de Deus mandar animais adultos, se Deus mandasse filhote de animais, será que caberia dentro da arca? Aí os 2 disseram: pastor, deixa nós fazer um cálculo, amanhã nós lhe damos a resposta. No outro dia vieram os 2 sorrindo e disseram: olha, se fosse filhote de animal, bem apertadinho caberia. Então tá bom, Deus é perfeito. Quem errou foi o desenhista. Deus nunca errou, nunca vai errar, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Outra questão a ser analisada: Deus mandou colocar uma porta na parte lateral e uma janela na parte superior da arca. Quando Noé entrou para dentro daquela embarcação, alguém teria que fechar a porta pelo lado de fora. Os mestres em navegação, os maiores construtores de embarcações do mundo, eles chegaram a uma conclusão: pela quantia de animais que iria entrar dentro da arca, ela precisaria no mínimo de 2 grandes motores. Então a Bíblia me alegra, e o próprio Deus me dá convicção de fé, porque quando Noé entrou para a embarcação, diz a Bíblia no capítulo 7, versículo 16, que veio Deus com a sua mão e fechou a porta da arca pelo lado de fora. Aí então eu creio que o próprio Deus que fechou a porta levou a mão por debaixo da embarcação e suspendeu ela sobre a face das águas e andou com ela todo o tempo. Outra questão a ser analisada é que Deus falou para Noé: coloca repartições dentro desta embarcação, faz um primeiro andar, um segundo andar e um terceiro andar, coloca uma janela na parte superior de um côvado e tu deixe ela em cima. Quando Noé entrou para dentro da embarcação e as águas começaram a cair sobre a terra, levou 40 dias chovendo, de manhã, de tarde e de noite. 150 dias depois, as águas estavam cobrindo todos os montes da terra, mas 150 dias levou para as águas minguarem, até que Noé saísse de dentro da embarcação com os pés enxutos para o lado de fora. Levou mais ou menos 377 dias. Então Noé teria dias difíceis para estar
estar dentro daquela embarcação. Teria momentos que ele não tinha para onde correr, porque a porta que Deus abriu, agora o próprio Deus tinha fechado. Só tinha uma janela na parte superior, e era isso que Deus queria mostrar para Noé, que embora ele não tivesse para onde correr, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, a janela sempre estaria aberta sobre a sua cabeça. Os céus sempre estariam abertos sobre a cabeça daquele homem. O diabo tem poder de nos fechar em 4 paredes, mas ele não tem poder de colocar o telhado sobre as 4 paredes, porque o nosso Deus sempre terá as janelas do céu abertas sobre a nossa cabeça. E o próprio Deus fala para Noé: os animais virão até a ti na embarcação. Na época não tinha tecnologia para Noé colocar os animais no 2º andar ou no 3º andar da arca. Então Noé acomodou os animais no 1º andar da arca. E o próprio Deus fala no capítulo 6 e versículo de número 21, Deus manda Noé levar para dentro da embarcação comida e ração para ele e para os animais, para a sua família e para todos os animais que estavam dentro da embarcação. Então eu creio que a ração, a alimentação toda foi no 2º andar da arca, e Noé foi para o 3º andar da arca. E eu batizei o 1º andar da arca como reino animal, o 2º andar da arca como reino vegetal, o 3º andar da arca reino espiritual, porque a janela do céu sempre estava aberta lá em cima. Eu nesta noite eu gostaria de ver se vocês são inteligentes, bons ouvintes e bons guardadores da palavra. No 1º andar da arca estava o reino animal, no 2º andar o reino vegetal, no 3º andar o reino espiritual. Diga comigo agora: no 1º andar da arca estava o reino. Mais alto e bom som. No 1º andar da arca estava o reino. No 2º andar da arca estava o reino. No 3º andar da arca estava o reino. Então tá bom, já que vocês conhecem isso, eu quero transformar esta igreja aqui do Gama nesta noite na arca de Noé. Por quê? Porque aquela arca era a única porta pela qual o homem poderia entrar e encontrar salvação para a sua alma. Neste tempo do fim, a única porta que está aberta neste bairro para que qualquer um que creia em Deus encontre salvação para a sua alma, entrando pela porta desta igreja, mudando de vida aqui dentro, aceitando a Jesus como Salvador, sendo batizado por imersão nas águas, recebendo então a Santa Ceia, sendo dizimista, ofertante na casa de Deus, desfrutando de comunhão com Deus e com seus irmãos. Se alguém hoje na terra não quiser entrar pela porta de uma igreja para aceitar a Jesus como seu Salvador e se submeter à sua palavra, de maneira nenhuma poderá ir morar no céu. Só que assim como a arca de Noé tinha 3 andares, eu também creio que aqui tenha 3 andares. Tem muita gente que está aqui, que está deixando de viver a plenitude de Deus, em vez de estar no 3º andar da arca, está vivendo no 1º andar da arca. Como assim, pastor? Sim, existem teses bíblicas que nos mostram que o homem, pela sua desobediência, se torna irracional, e o próprio Deus, falando pelo ministério do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 2 da sua epístola, ele chama os romanos de irracionais, e no capítulo 12 ele pede para a igreja de Roma oferecer um culto a Deus de uma forma racional. O próprio Deus falou pela boca do profeta Isaías: até o boi conhece o seu possuidor, até a jumenta conhece a sua manjedoura, mas Israel não me conhece. Se
você não sabe, fique sabendo, é mais fácil um animal obedecer a Deus do que o ser humano, que é racional e tem toda a capacidade de mentalizar qualquer coisa. Deus, o Senhor, olhando do céu para a terra, usou um corvo para alimentar o seu profeta Elias. E tem mais uma: o corvo atendeu escala de manhã e à tarde, não deixou faltar carne, não deixou faltar pão, alimentou o profeta às margens do Querite. O que tem de obreiro que falta escala e não dá satisfação para pastor, mas o corvo nunca faltou uma escala, em todas as escalas ele estava lá presente. O jumento, animal de carga rejeitado pelos judeus, vai lá Deus e pega o filho da jumenta, e chega Jesus à terra, monta no filho da jumenta e entra dentro de Jerusalém, e o povo começa a dar glórias a Deus nas alturas. Os animais às vezes parece que são mais obedientes do que nós que estamos aqui. Me lembro daquela música que Jair Pires cantava: o pecado não dói. Em todas as escolas teológicas do Rio Grande do Sul levantamos a questão: o pecado dói ou não dói? Afinal de contas, o cantor está certo ou o cantor está errado? A bem da verdade é, irmãos, que tudo que é proibido é gostoso, tudo que é proibido é bom, e parece que nós somos tentados pelas coisas proibidas. Eu fico pensando e analisando às vezes a Bíblia e confrontando com o meu dia a dia. O empresário em São Paulo falou: pastor, eu gosto muito de te ouvir falar, porque sempre tem uma coisinha nova. E é interessante, eu tinha uma loja num shopping da capital paulista e fui à falência, e então entrei em desespero porque não tinha dinheiro para pagar o programa de televisão ao qual eu colocava as propagandas da minha loja. Eu não tinha mais como sustentar os meninos no sinaleiro entregando folder, eu não tinha mais como manter a estrutura de propaganda. Então eu fui orar a Deus. Sabe o que Deus mandou eu fazer? Deus mandou tirar todas as propagandas da rua. Olha a loucura que Deus mandou eu fazer, e mandou eu colocar lá bem na calçada, que dava de frente para minha loja, uma placa escrita com uma seta apontando: proibido olhar à direita. E eu, na oração, Deus mandou eu colocar uma placa em frente à loja: proibido entrar nesta loja. E eu falei para minha esposa, e ela falou: bom, se Deus mandou, faz, meu filho. Deus, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, vamos obedecer. Ele foi lá e colocou aquela placa bem em frente a loja dele, que dava no fundo do shopping: proibido olhar à direita. Todos que iam passando, proibido olhar à direita. Aí é que olhavam, e quando olhavam para lá, uma outra placa: proibido entrar nesta loja. O que tem lá de proibido que eu não posso entrar? Vou lá dar uma olhada. E quando as pessoas entravam, eles diziam: era proibido olhar à direita, era proibido entrar, mas já que tu entrou, eu tenho umas promoções para te apresentar. Ele saiu da falência, hoje é um grande empresário no estado de Rondônia. Parece que tudo que é proibido é bom, parece que tudo que é proibido é gostoso. Só que tem pessoas que estão aqui vivendo a irracionalidade do evangelho, estão no primeiro andar da arca. E eu vou te provar que tem muitas pessoas aqui que estão no primeiro andar da arca, em vez de estar no terceiro andar. No reino animal existe uma questão, é a lei da selva. No reino do animal existe uma lei: o maior engole o menor. Isso é reino animal, isso é a lei da selva, isso existe dentro do reino animal. O menor sempre leva a pior, o maior sempre engole o menor. Tem pessoas que estão me escutando aqui, que estão no primeiro andar da arca, tem síndrome de grandeza, pensa porque tem um carro importado, mora numa das melhores casas do bairro, pensa que
tem poder para humilhar os menos favorecidos da casa de Deus. Pensa que com seu dinheiro pode comprar o pastor com uma oferta, ou com o seu dízimo, quer dar ordem na igreja e quer mandar em tudo e em todos. Deus, o Senhor, fica olhando do céu para a terra, porque na lei de Deus tudo é diferente. Os discípulos chegam para Jesus e falam para Jesus: vem cá, quem vai ser o maior no teu reino? Jesus pega uma toalha, coloca no ombro e vai lavar os pés dos seus discípulos. Depois que ele lava os pés dos seus discípulos, ele diz o seguinte: o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar sua vida em troca da raça humana. Assim como eu fiz, façais vós também, porque no reino do meu Pai tudo é o contrário. O menor aqui embaixo é o maior lá em cima. Meu irmão, se tu tens síndrome de grandeza, se tu pensa que esse congresso sem você ele não é nada, eu quero te dizer que Deus não conta com homens grandes, Deus conta com pequenos homens de um grande Deus. E Deus sempre separou homens para fazer a sua obra. E eu também falo para pessoas que estão me ouvindo, que estão na prova, que estão na luta, e Deus conhece o teu desejo de crescer. Só que tem um porém, meu irmão: a unção de Deus mostra quem o homem é. Saul cuidava de jumenta. Quando a unção de Deus desceu sobre ele e ele foi rei da nação de Israel, se revelou um perseguidor de profeta, se revelou um matador de sacerdote. Mas com Davi foi diferente. Quando a unção de Deus desceu sobre Davi na casa de Jessé, se revelou que um homem simples, um homem humilde, que se quebrantava com facilidade, e até mesmo em pecado não fugia de Deus, assumia o seu pecado e comparecia na casa de Deus e falava para o Senhor: quem pecou sou eu, e se tem que tratar com alguém, trata comigo. Homem de coração quebrado, homem apaixonado pelo seu Senhor. E Deus sempre gostou de usar gente pequena. Quando houve guerra entre a nação de Israel e os filisteus, Davi estava no campo cuidando de ovelhas e Jessé mandou chamá-lo. Quando ele chegou no campo de batalha, ele estava servindo pão aos seus irmãos, e dali um pouco o gigante, o grandão da terra dos filisteus, começa a gritar em alto e bom som: eu sou um filisteu incircunciso. O gigante conhecia a Bíblia, ele sabia o que era circuncisão e incircuncisão. Ele falou: eu sou um filisteu incircunciso e vocês são servos de Saul. Quando ele falou vocês são servos de Saul, ele sabia que todos que estavam ali eram servos de Saul. Mas de repente o Davizinho fica de pé e diz: ei, todos aqui são servos de Saul. Eu não, eu sou servo do Deus que fez o céu e a terra. Se não tem homem para guerrear, eu quero guerrear contra este gigante. E quando ele sai para a batalha, Saul, para fazer uma política com Davi, dá o seu escudo, dá a sua couraça, dá a sua lança. E então Davi, sem entender o segredo, aceita. E quando ele vai, a Bíblia não diz, mas eu creio, Deus deve ter se apresentado para Davi e deve ter falado: Davi, se tu vencer o gigante com a espada de Saul, ele vai dizer que tu venceu só por causa da espada dele. Por favor, Davi, é eu e tu e eu, emprega o que ele te deu. Comigo não tem nada de política, eu vou na tua frente, eu vou endireitando o caminho, vou endireitando as veredas. Eu não sou homem, o homem dá uma ordem e fica sentado, eu dou uma ordem e vou na frente. Fica tranquilo, vem comigo. O que tu queres que eu faça, Senhor? Desce para o ribeiro, para derrubar gigante tem que descer, Davi. Desce lá e pega 5 pedras. Senhor, mas o gigante é um, para que 5 pedras? É que o gigante tem 4 irmãos, Davi. Uma pedra é para ele, e se os 4 irmãos dele se meter a besta, é uma pedrada em cada um. É eu e tu.
tu e eu vamos encarar este gigante. E eu creio que Davi encarou o gigante pela frente e Deus encarou o gigante por trás, porque Davi, quando sacudiu a funda e liberou a pedra, quando a pedra entrou na testa do gigante, diz a minha Bíblia, o gigante caiu para a frente. Quando ele embalou para trás, o nosso Deus Todo-Poderoso estava de manga arregaçada, e o próprio Deus disse: hoje tu vai aprender a não meter com o menor da minha casa, vou te dar um tapa na tua nuca e tu vai beijar o pé do meu ungido. O gigante cai com a boca no chão, Davi sobe sobre ele, arranca a cabeça e sai gritando: a Deus em Israel. Eu sou apaixonado por gente pequena, eu sou apaixonado por crente maluco e doido por Jesus. Eu tenho uma meia dúzia de doido na minha igreja, que sempre eu estou defendendo eles. Tudo que é reunião, eu digo: não toca, irmão, é melhor fazer barulho aqui dentro do que lá fora, deixa ele quietinho, deixa ele no lugar dele. Eu assumi a vice-presidência de um grande campo na Serra Gaúcha, 18 cidades, não assumi a presidência por causa da minha agenda. Primeira reunião do obreiro, 13 evangelistas e um pastor falaram: pastor Sandro, por favor, nós temos um cidadão aqui que nos perturba, tudo que é culto, fica correndo no corredor da igreja, fica derrubando o banco e ele incomoda nos cultos. Tem como o senhor, num culto de ensinamento, a terça-feira, de doutrina, pregar sobre ordem no culto e mandar ele se calar? Eu falei: meu amigo, se esse cidadão perturba vocês, para mim é mole fazer isso, fique tranquilo. Ele perturba muito demais, pastor, é um bagunceiro aqui dentro, e nunca ninguém chamou atenção desse rapaz. Eu falei: fica em paz, eu vou resolver esse problema no primeiro culto que tiver. Quando eu cheguei em casa, falei para minha esposa: olha, os obreiros estão furiosos com o cidadão que tem aí, que tudo que é culto está fazendo uma barulheira, derrubando o banco. E a minha esposa disse: o que tu vai fazer com ele? Eu disse: eu vou advertir em público, vou mandar ele sentar. Ela disse: não faça isso não, meu bem, quando vê esse rapaz é mais crente que eles tudo junto. Desde que eu cheguei aqui, eu vejo que os obreiros não dão glória a Deus, os obreiros nem em línguas estranhas falam. Vem cá, deixa o menino quieto, se tu tiver que chamar a atenção dele, vai na casa dele. Eu falei: ô mulher sábia, quem a achará, fica tranquila, eu assim que chegar de viagem, eu vou atender a tua orientação. Cheguei de viagem na segunda-feira, fui até um empresário da igreja, falei: onde é que mora o fulano de tal? O empresário disse: pastor, ele mora na pior favela desta cidade, se eu fosse o senhor eu não iria lá não, lá até a polícia tem dificuldade de entrar, e eu, se eu fosse o senhor, não iria lá, porque o senhor pode ser assaltado. Eu falei: meu amigo, eu não tenho medo de favela e nem de favelado, sabe por quê? Eu sou um ex-dependente de droga, ex-assaltante, ex-traficante, que Deus tirou do mundo do crime e me fez de mim um pregador da sua palavra. Eu aceitei a Jesus dentro de um hospício, e Deus usou um louco para falar comigo lá dentro, que me tiraria de lá, eu seria um pregador desta palavra. O louco está lá até hoje no hospício, e eu estou pregando por todo esse Brasil e até onde Deus tem me levado. E para vocês dar um glória a Deus bem gostoso, na cidade onde eu fui internado como louco, hoje eu sou pastor da maior igreja da cidade. Tem um Deus no céu que opera milagre na terra. Não dei conversa para o empresário, fui para a favela, até onde meu carro foi, eu fui. Quando não deu mais para ir, desci do carro, fechei a porta e perguntei para um olheiro da Boca de Fumo: onde é que mora o irmão? Ele disse: olha, eu sei onde mora o Repolho. Quando ele era traficante era o Repolho, agora que virou crente chamo ele de irmão. É ele mesmo, fica lá na costa do morro, o último barraco é lá que ele mora. Eu falei: tá bom, muito obrigado. Fui até lá. Quando eu parei na frente do barraco do irmão, um barraquinho de madeira,
madeira meio inclinado. Quando eu levei a mão na porteira de arame para abrir, machuquei os meus dedos e não consegui abrir. Sacudi a porteira e bateu um sininho no canto que eu não havia enxergado. E então alguém gritou de dentro de casa: quem está aí? Eu falei: é o pastor Sandro Fontoura. E ele lá de dentro: oh maravilha de Deus! Eu falei: esse camarada é doido mesmo. Dali um pouco, ele abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele levantou as duas mãos para o céu e começou a adorar a Deus. Eu falei: meu filho, não é para adorar a Deus, é para abrir o portão, essa porteira que eu quero entrar. Ele falou: não é, pastor, o senhor não está entendendo. Eu tenho 3 anos de fé, nunca nenhum crente veio me visitar, porque eu moro nesta favela aqui, e eu, desde que o senhor chegou na cidade, eu estou orando no meu barraquinho, e eu falo para Jesus todo dia: se esse homem que chegou na cidade para assumir esse campo tem o mesmo espírito que eu tenho, tu vai trazer ele aqui na frente do meu barraco, para ele orar comigo e se alegrar comigo na tua presença. E hoje Deus ouviu a minha oração. Ele é maravilhoso. Quando ele abriu a porteira, eu entrei para dentro do barraco, me abaixei e entrei. Quando eu olhei para ele, eu falei: meu filho, rapidinho, é o que eu tenho para conversar contigo. Ele falou: pastor, só tem negócio no meu barraco, tem doutrina, tá bom? Eu falei: doutrina? Que doutrina é que tem no teu barraco? Aqui ninguém fala nada sem antes orar a Deus. Até as pessoas que vêm aqui que não são crentes, para falar tem que orar primeiro. Nós podemos orar primeiro? Eu falei: podemos. Quem que ora? Ele falou: eu posso. Eu disse: pode. Ele levantou as duas mãos para o céu e falou: papai. Quando ele falou papai, eu falei: esse camarada tem intimidade. O Espírito Santo desceu no barraco e veio na minha orelha e falou: ei, abre o teu olho que tu vai falar com o irmão, tá bom? Porque faz 3 anos que ele me serve e nunca ninguém veio visitar ele, mas faz 3 anos que eu moro com ele aqui dentro, 24 horas, aqui dentro, é ele e eu e eu e ele. Eu arrepiei todinho, desde o pé até o caco da cabeça. Ele falou: pastor, posso lhe mostrar o barraquinho? É uma peça dividida com a cortina e o banheirinho. Eu falei: pode. Ele abriu a cortina, me mostrou a cama, criado mudo, me mostrou o fogão a lenha com a chapa brilhando e falou: vem no meu banheirinho. Quando entrei no banheiro dele, abri uma janela de madeira de correr e fiquei olhando o precipício lá embaixo, o vale lá embaixo. Quando eu olhei para debaixo dos meus pés, eu estava sobre 2 tábuas com uma fresta. Eu falei: irmão, se essa tábua aqui estourar, eu desço o precipício abaixo. Ele falou: desce, pastor. Eu pulei fora e falei: rapaz, tu tá maluco? Ele disse: não, pastor, antes de eu aceitar Jesus, eu era que nem o senhor, eu tinha medo de tudo, eu tinha medo da morte, mas depois que eu aceitei Jesus, eu não tenho medo de mais nada, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu falei: tá bom, meu filho, posso conversar contigo? Ele falou: pastor, um testemunho só, posso? Tá. Eu falei: rápido. Ele abriu a camisa e falou: tá vendo esses 3 buracos no meu peito? Eu falei: o que foi isso, rapaz? 3 tiros de 38 na caixa do corpo, pastor, aqui no tráfico de droga, e eu não morri. Sabe por quê? Deus tinha um plano com a minha vida. Olha esse risco aqui no meu rosto, tá vendo, pastor? Tô vendo. Sabe o que foi isso? A polícia me levou para o valão do Tega, deu rajada de metralhadora, uma bala riscou meu rosto. Eu não morri, pastor, porque Deus tinha um plano com a minha vida. Tá vendo esse buraco do outro lado que pegou no buraco? Um homem me atravessou com um espeto de um lado ao outro. Eu não morri, pastor, porque Deus tinha um plano com a minha vida. Eu fui condenado a 26 anos de cadeia. Quando eu estava na casa de detenção aqui desta cidade, Deus deu um sonho para um servente de pedreiro, e no sonho Deus deu o meu nome, o número da cela que eu estava, e esse rapaz foi até o presídio e entrou com um obreiro, e quando ele entrou no corredor da cela,
celas, ele gritou pelo meu nome, irmão. Eu gritei lá do fundo da cela, eles vêm aqui, e quando eu apareci na frente da cela, ele falou, irmão, Deus me mostrou você em sonho, e Deus mandou eu vir aqui te dizer que tu não vai pagar 26 anos de cadeia não, até o final deste ano, Deus vai te tirar aqui de dentro, porque Ele está precisando de alguém lá na casa dele, só para dar glória a Deus e aleluia, porque o povo que está lá, não quer mais abrir a boca para dar glória a Deus não. Aí então, pastor, eu falei para ele, olha, se Deus me tirar daqui, eu prometo que eu nunca mais saio da casa de Deus. Sabe o que o meu Jesus fez? Foi lá no interior do estado, na fronteira com a Argentina, e trouxe um juiz de lá para nossa cidade, e tirou o juiz que estava, que era ateu, e mandou embora. Quando o doutor Edson assumiu a comarca, e começou a buscar o nome das pessoas que estavam presas, ele comprou o nome do irmão, e o Espírito Santo vai na orelha e diz, solta este homem, eu preciso dele na minha obra. Doutor Edson foi até a casa de detenção, abriu a cela e falou, meu filho, vou te liberar, porque Deus falou comigo, enquanto tu for crente e estiver congregando, tu não vai para a cadeia, mas o dia que tu te desviar, se eu souber no outro dia, tu está preso de novo. Ele falou, pastor, o senhor acha que eu sou maluco de me desviar? Eu não sou doido, é por isso que eu estou dentro da casa de Deus, pastor. E quando o senhor diz hoje vai ter poder de Deus, eu levanto a minha mão para cima. Quando o senhor diz hoje vai ter glória de Deus, eu dou meus pulos. E quando o senhor diz receba aí, eu saio correndo, porque só eu sei da onde Jesus me tirou. Só eu sei o que Jesus fez na minha vida, e sem Jesus eu não sou nada. Eu sou apaixonado por esse Jesus. E ele começou a chorar e falou, pastor, me perdoa, pastor, me perdoa por favor. Eu falei, meu filho está perdoado, não precisa chorar. Eles falam, pastor, o que o senhor ia falar? Eu disse, não vou falar mais nada, eu quero ir embora, rapaz. Ele disse, fala, pastor. Eu falei, não vou falar, eu quero ir embora. Quando eu fui sair, ele me pegou pela mão e falou, pastor, aqui tem doutrina, ora quando entra tem que orar, mas antes de sair também tem que orar. Vamos orar a Deus novamente? Eu falei, vamos. Ele disse, posso orar abraçado com o Senhor? Eu falei, pode. Ele abraçou em mim, e nós não oramos menos de 1 hora. A minha calça colou na perna, a camisa colou no corpo, e ele falava, a Deus, chega de obreiro gelado nesse campo, chega de obreiro frio, manda um homem cheio da tua glória e do teu poder. Quando eu me soltei do irmão e saí do barraco dele, eu me senti um leão. Eu fui até o meu carro falando em línguas estranhas, entrei no carro, fui até minha casa falando em línguas estranhas e chorando. Quando eu cheguei em casa, minha esposa falou, meu bem, teu rosto está brilhando. Eu falei, aperta a minha mão, me dá a paz do Senhor. Ela disse, a paz do Senhor. O que aconteceu contigo? Eu falei, aceitei a Jesus hoje de manhã, lá no barraco de um favelando. A partir de hoje é para derreter, a partir de hoje minha vida é outra. Ela disse, eu não te falei? Eu falei, tu tinha razão. Terça-feira, culto de ensinamento, eu começo a pregar no templo central. Enquanto eu estou pregando, eu olho para trás, os crentes, os obreiros do púlpito, de lencinho na rótula dos joelhos sequinhos, e eu ministrando a igreja, me esqueci do irmão. Dali um pouco o irmão começa a bater aquela palminha dele. Eu falei, o homem veio, Jesus, e estou pregando, e dali um pouco o irmão vem para o corredor, começa a desfilar na frente do púlpito. Eu viro para trás, os obreiros olham para mim, os 3 evangelistas, o pastor, e com olhar eles me falavam tudo. O homem está aí, manda sentar. E eu fiquei numa luta entre os obreiros, a igreja e o irmão. E dali um pouco eu falei, irmãos, quem conhece a história desse cidadão que está correndo aqui? Ninguém conhecia. Eu falei, então vou contar rapidamente para vocês, porque eu fui na casa dele. Quando eu terminei de contar para a igreja explodiu glorificando a Deus. Eu falei para os obreiros do campo, queridos, com
todo amor e com todo respeito, desçam todos do púlpito, só fica o presidente do campo comigo, traga o irmão para cá. Quando o irmão subiu no púlpito, estava embriagado de Deus. Eu falei: segura, meu filho, segura, porque hoje a história desta igreja vai mudar. Segura, porque hoje vai virar esta igreja de cabeça para baixo. Eu falei: a partir de hoje eu não quero obreiro nesse púlpito sem dar glória a Deus, sem falar línguas estranhas, sem profetizar a palavra do Senhor, porque a partir de hoje é um maluco no púlpito e outro maluco na nave da igreja. O negócio de Deus é com gente pequena. Se você veio para receber poder de Deus, levanta as duas mãos para cima, abre a tua boca. Eu estou sentindo aqui que a unção de Deus está presente aqui, mas segura aí um pouquinho, segura um pouquinho, irmão, porque se eu apertar aqui, eu paro de pregar. Eu vim aqui para deixar uma boa palavra para vocês, mas não se preocupe, mais 20, 30 minutos vai dar crente aqui saltando para cima, virando cambalhota, porque o meu Jesus está presente aqui. Pastor Egmar Tavares, meu amigo, com muito respeito, as nossas igrejas no Brasil hoje estão perdendo a visão do pleno avivamento. Eu tenho pregado em muitas igrejas que o povo hoje não abre mais a boca para dar glória a Deus. Quando sente a presença de Deus, levantarzinho de mão. Quando sente a glória de Deus, uma palminha levemente. Eu preguei esses dias num simpósio, o povo não abria a boca para dar glória a Deus. Eu falei para o pastor: pastor, que negócio é esse aqui? Está escrito Assembleia de Deus lá na frente. Eles: não é, meu filho, eu tiro as minhas férias na América do Norte e visitei a igreja de Jimmy Swaggart, e eu estou trazendo os costumes da igreja americana para cá, porque quem tem muito dinheiro, os ricos não gostam de barulho, eles passam na frente da igreja e não entram. Então estou ensinando o povo a adorar a Deus de uma forma diferente. Eu falei: meu amigo, pelo amor de Deus, não faça isso, rapaz. Tu conhece a história dos Estados Unidos? O maior avivamento que veio sobre a América do Norte foi quando houve uma perseguição na Inglaterra. Os crentes da Inglaterra não quiseram adorar ao imperador da época, fugiram para os Estados Unidos e lá começaram a clamar, pediram para que Deus levantasse a maior potência do mundo. Deus ouviu a oração daqueles irmãos. Os americanos evangelizaram quase todo o planeta Terra, mas agora por último estão amando mais ao dólar, mais ao orgulho, mais à soberba do que ao próprio Deus. E então Billy Graham teve uma revelação há 18 anos passado. Deus falou com o veterano Billy Graham que o avivamento estava saindo da América do Norte. Billy Graham convocou mais de 100 evangelistas de todas as partes do mundo em uma das praças de Washington, e Billy Graham levantou mais de 100 bandeiras representada com os seus países, e ele falou: vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós e nós possamos proclamar a salvação aos povos antes que Jesus volte. E todos clamando numa praça, e um chafariz jogando água para cima. Veio um vento na praça, soprou na água do chafariz e a água molhou a bandeira do Brasil. Deus levantou um coreano que largou a língua chinesa e começou a falar em língua portuguesa, e ele começou a dizer em praça pública: não adianta vocês clamar, tendo vocês amado mais ao dólar, mais a soberba e orgulho do que a minha presença. A bandeira que foi molhada pela água do chafariz, é para lá que eu estou mandando o maior avivamento de toda a história. E se esse país quiser calar com a sua boca, assim como eu rejeitei vocês, eu também vou rejeitar esse país. Quanta alegria eu estou sentindo nesta noite aqui, irmãos, vendo a mensagem sendo pregada e vocês abrindo a boca para dar glória ao nome do Senhor. Ei, olhe para cá, vaso pequeno se mexe fácil. Olha aqui, ó,
é vaso pequeno se coloca onde quer, vaso grande tem dificuldade de se mexer. O negócio de Deus é com gente pequena, e Deus vai mandar um avivamento sobre este lugar. E se prepare para ver gente pequena sendo usada por Deus nesta última hora. Quantos acreditam nesta palavra profética? Só quem acredita nisso, segura a mão do teu irmão que está do teu lado, por favor. Segure a mão da tua irmã que está do teu lado, por favor. O meu Jesus vai te tirar do primeiro andar da arca, vai te jogar no terceiro andar. No terceiro andar a janela está aberta, no terceiro andar o céu está aberto. Quem tem glória, abre a boca e dá glória. Quem tem aleluia, abre a boca e dá aleluia. Quem não é batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca agora e receba batismo com o Espírito Santo aonde você está. Quem já é batizado com o Espírito Santo, receba o renovo de Deus agora. Levanta as mãos do teu irmão para cima, guerreiro. Eu vou te dar 1 minuto para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca. Vai lá, 1 minuto. Fecha os olhos e abre a boca, vai. 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 Alabaçu Brahmanacandarábia, ou Vanabaçu, o Brahmanacanduiandu Pripipifai, Alabaxandaiandu Pripipicalamando. E palapacé, alabaxuripi calamanduiando pripipi calamanda, alabaxuripi ova, alabrababacanta. Está descendo um som aí, está descendo um som aqui, está descendo um som na galeria, está descendo é poder de Deus aqui. Alá! Alabaxura mandacanduiando pipipiaia. Só quem está sentindo a glória de Deus, enche o teu pulmão de ar e dá um brado de glória. Abraça o teu irmão que está do teu lado e diga para ele: é o menor que Deus vai usar, vai. Só quem está sentindo a glória de Deus, levanta as tuas mãos bem alto para cima e explode dando glória. Managashura Manacandaraia. Ei, olhe para cá. Eu já vou encerrar. A cantora já vai cantar, mas eu vou deixar o esboço para vocês. No reino animal,
Todo animal age no instinto, porque não tem discernimento. Um homem pega uma faca, a ovelha não vai embora, porque ela tem instinto, mas não tem discernimento. Tem pessoas que estão no primeiro andar da arca, agem no instinto, está faltando discernimento. Pastor, o meu braço esquerdo é crente, mas a minha mão direita, já lhe atento, não é convertida. Eu tenho a minha natureza, se pisar no meu pé, eu sou macho, eu não aguento. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Falta de discernimento, está no instinto. Ei, meu irmão, Deus quer te dar revelação. Se tem alguém te jogando pedra, é porque a tua estrela está brilhando. Ei, se alguém falou que vai puxar o teu tapete, dá glória a Deus, porque o teu pé não está em cima de tapete, o teu pé está em cima da rocha, e de lá ninguém te arranca, de lá ninguém te tira. Ei, olha aqui para mim, eu vou deixar o esboço. No reino animal, todo animal marca território. Diga comigo, marca território. Mais alto, marca território. O leão vem no mato, vem na selva. Quando ele sente a urina de um outro leão, ele não passa para lá, porque o território está marcado. Se você sair desse culto nesta noite e um cachorro urinou na roda do teu carro, ele não quer enferrujar a roda do teu carro, ele quer marcar o território dele. Tem muita gente que está no primeiro andar da arca, sentou no banco e diz assim: daqui ninguém me tira. Quando o pastor Iguimar chegou aqui, eu já era obreiro aqui. Se tentar mexer comigo, eu faço barulho. Eu me rebelei e levo 30, 40 comigo. Pessoas que marcam território. Eu estou na congregação, mas se tentar me tirar de lá, vai ter briga. Território marcado, isso é reino animal. No reino espiritual, nós não temos território marcado, porque nós não somos desta terra. Aguardamos o toque da última trombeta para subir ao encontro do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ei! Olhe para cá, eu estou encerrando. No reino animal, todo animal age sem sentimento. Diga comigo, age sem sentimento. O leão estraçalha com o antílope e não sente nada. Age, mas não tem sentimento. Tem gente pregando sem sentir nada, cantando sem sentir nada, evangelizando sem sentir nada. No reino espiritual, nós temos que ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Ei, já estou encerrando, 3 minutos. Vocês acreditam que com todo esse movimento espiritual que está aqui, tem alguém aqui que não deu um glória a Deus até agora? Olha para essa pessoa que está do teu lado aí com uma cara de delegado e fala para ela: abre a tua boca e dá um glória a Deus, vai. Vê se sente alguma coisa da parte de Deus. Ei, eu passei uma vergonha há pouco tempo atrás, quando eu retornava para o meu estado, num voo da TAM, quando o avião taxiou na pista e parou no túnel, quando os passageiros ficaram em pé, uma senhora no fundo da aeronave deu um grito muito alto: senhores passageiros, bom dia! Todos silenciaram.
E ela gritou lá do fundo: leiam a Bíblia, Jesus está voltando, amém. Uma senhora do meu lado ficou vermelhinha, e eu olhei para ela e falei: minha senhora, a senhora está bem? Segura um pouquinho o som aí, por favor. Ela disse: estou. Só o que essa mulher acabou de falar é uma pura realidade. Jesus está voltando. E eu estou há 16 anos desviada da Assembleia de Deus. Eu falei: então tá bom. Só que quem tinha que falar isso para a senhora não é ela, sou eu que sou pastor. Mas eu lhe prometo que minha vida vai mudar. Eu vou dar um jeito na minha vida. Agora eu não vou pregar só no púlpito, eu vou pregar 24 horas. No avião, no supermercado, na rua. Vou virar doido de Jesus. Voltei para casa, falei para minha esposa: segura a onda. 6 meses vou ficar em jejum até 3 horas da tarde. Eu tenho que me apaixonar por almas, minha filha. Eu tenho que ser maluco por almas. Falou: tá bom. Falei com o meu pastor: tudo certo. Durante a campanha de oração e jejum, eu vou para o centro da cidade. Quando eu vou para o centro da cidade com um obreiro, um grupo de ciganas na calçada, e o obreiro diz: pastor, eu vou para o outro lado, porque eu tenho alguns compromissos. Eu falei: vai. Eu vou passar no meio da ciganada. Quando eu vou passar, uma cigana olha para mim e fala: ei moço, deixa eu ler a sua mão. Eu falei: a senhora lê mão? Ela disse: leio. Cobra caro? Não, R$2. Eu falei: mas está pouco para revelar minha vida, está muito pouco. Vamos fazer um trato. Se a senhora me revelar a minha vida, eu não vou lhe dar 2, eu vou lhe dar 5. Só que se a senhora mentir, eu vou lhe chamar de mentirosa, tá bom? Ok, ótimo. Só com uma condição: depois eu leio a sua mão. Ela disse: o senhor lê mão também? Eu falei: leio. Leio mão, leio mente, leio coração, eu leio tudo. Então tá bom. Dá a sua mão. Eu dei a mão para ela. Ela falou: olha, tu tá de mal com a tua esposa. Eu falei: cigana, mas tu mente mais que a mãe de Ná, hein? Cigana, eu cheguei numa viagem internacional agora. Lá em casa não tem lua mais, é só mel 24 horas. É eu e a Damares, minha filha. Vai lá, vai de novo. Aí ela pega e diz: olha, tu tá de mal com teu sócio. Eu falei: outra furada. Se tu soubesse quem é o meu sócio, tu não falaria uma besteira dessa. Desde que eu fiz sociedade com ele, eu não perco nenhuma, eu ganho todas. Vai para outra. Tu vai ter muitos filhos. Eu falei: mentira, tenho um, tá vindo o outro aí. Com 2 eu estou satisfeito, não vou encher a terra sozinho. Estou fechando o pacote, cigana. Mentiu de novo. Quer revelar mais? Não, estou satisfeito. Agora dá a tua mão aqui. Ela me deu a mão dela. Eu falei: cigana, toda semana o teu marido lá no acampamento bate em você. É verdade ou é mentira? Ela falou: é verdade. Então tá bom, cigana, deixa eu te falar. Esses dias tu amanheceu o dia em claro, e tu pensou em tomar veneno e acabar com a tua vida. Quando tu olhou os 3 filhos deitados no acampamento, tu voltou atrás. Faltou coragem para tu fazer isso. É verdade ou é mentira? Ela falou: é verdade. Tem mais uma, cigana. Tu pensou em pegar os teus 3 filhos e fugir, mas tu sabe muito bem que o teu esposo ia te procurar, e aonde ele te encontrasse, o negócio ficaria feio pro teu lado. É verdade, é mentira? Tudo é verdade. Por favor, quem tu és? Eu disse antes de te falar o que eu sou, eu vou te dar receita. Tu precisa conhecer o Deus que eu conheço. Tu precisa servir ao Senhor que eu sirvo. Quando eu terminei de falar para ela, eu disse: tu és pastor? Eu falei: sou pastor. Ela disse: é de Deus então? Eu falei: é de Deus o que, cigana? É de Deus, porque eu tenho um irmão meu que é cigano no Rio de Janeiro. Ele mora lá em Cabo Frio. Ele se converteu tem 8 meses atrás, é presbítero da igreja. Ele telefonou no meu celular e falou: mana, daqui uns dias vai aparecer um doido por Jesus na tua frente.
Ele vai contar toda a história da tua vida. Quando ele terminar de contar, dobra o teu joelho e aceita Jesus como teu Salvador. Ela disse: só pode orar por mim? Eu falei: agora. Ela caiu de joelho. Quando eu olhei para dentro da praça, veio umas 11 ciganas correndo na minha direção. Eu falei: pronto, agora eu vou apanhar da ciganada. Quando elas chegaram, falaram: o que tu fizeste para ela? Eu falei: não fiz nada não, simplesmente falei que ela apanha do marido dela, que ela tentou se matar. Conforme eu fui falando, as ciganas disseram: é verdade, é verdade. E o que ela está fazendo ajoelhada, chorando no seu pé? Eu disse: está aceitando a Jesus como Salvador. Mais 11 ciganas disseram: pastor, nós também queremos esse Jesus, ora por nós. Aqui no meio da rua, o meu colega lá longe com vergonha, e eu no meio da rua: Senhor, enche essas mulheres agora com teu perdão, com a tua bondade, que nem um doido, que nem um maluco. Ei, o Espírito Santo vai ser derramado aqui, e eu profetizo: este ano de 2011 será um ano de surpresas para esta igreja. Receba nesta noite esta palavra profética. Ei, e se prepare para ver, entrando pela porta desta igreja, traficante, assaltante, prostituta. Se prepare para ver Jesus curando o canceroso, aidético. Vai acontecer uma revolução espiritual aqui. Quantos acreditam nisso? Levanta as tuas mãos para cima, abre a tua boca. Ei, 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 ei. No reino animal, todo animal age em defesa própria. O cachorro tem um dente, o gato tem a unha. No reino espiritual você não precisa se defender, você tem alguém que te defende 24 horas. Eu quero orar agora aqui. A cantora prepara para cantar. Quando eu terminar de orar, a cantora pode seguir cantando. Abraça em grupo de 3 aonde você está. Eu não vou fazer apelo para ninguém passar aqui na frente, porque está muito apertado. Lá na galeria, abraça em grupo de 2 ou 3 rapidamente. Se você pode fechar a roda, fecha a roda, porque Deus vai soprar agora aqui dentro. Quantos querem subir para o terceiro andar da arca? Só quem quer, abre a tua boca agora, abre a tua boca. Quem é profeta, abre a boca para profetizar. Abraça com teu irmão, abraça com a tua irmã. Lá na galeria não fica sem abraçar ninguém. Aqui no púlpito, para dar o exemplo, faça o mesmo. Irmão com irmão, irmã com irmão, onde tiver, abraça em grupo de 2 ou 3. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. A unção de Deus está passando aqui agora. A unção de Deus está passando aí agora. Abre a tua boca. Quem tem glória da glória, Ovanai, Alabashura Manacanduia, Alabrabadacanduia, Andobribiaia. Deus, sopra um vento aqui dentro agora, sopra um vento desde lá da porta, vem soprando lá de trás aqui para frente, vem, incendeia lá atrás, incendeia na galeria, incendeia no meio desta mocidade, incendeia, Senhor. Embriaga, não é com cerveja, não é com cachaça, não é com maconha, não é com cocaína, é com teu Espírito Santo, é com teu Espírito Santo. Alamando iando bramanacanda, ouvanava sobre bibiaia. Só quem está sentindo a glória de Deus, enche o teu pulmão de ar e dá um brado de glória. Pode cantar, cantora Josi.
enquanto o pessoal prepara aqui. Um minuto somente. Tem alguém entre essa multidão que ouviu a palavra, entendeu a palavra, foi encontrado pela presença do Espírito Santo, e você hoje está parado na fé? Eu não gosto da palavra desviado, ela é muito forte. Você está parado na fé, mas você já chorou, já sentiu a glória de Deus, já adorou o Senhor, e você sentiu vontade de voltar para Jesus nessa noite. Tem alguém no meio desta multidão que está parado na fé e gostaria de voltar para Jesus? Dá um aceno com a tua mão direita onde você está. Nós queremos orar pela tua vida agora. Tem uma mão bem lá atrás estendida, outra ali, outra lá na galeria levantada, mais outra mão que se levanta lá atrás. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Quantos podem exaltar ao nome do Senhor?